Irmãos, vamos ficar de pé para uma leitura na preciosa palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, quero voltar com os irmãos a esse texto. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 11. Acredito que esse texto, ele já era e tornou-se ainda mais conhecido nosso nesses dias em que temos meditado nesta palavra. Mas tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue após a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém. Oremos. Ó Senhor, nós nos reunimos nesta noite em nome do Senhor Jesus para celebrar o teu nome, para a comunhão e para receber, Senhor, a instrução da tua palavra. Nós reconhecemos que somos carentes de ti e não podemos sair daqui desta noite da forma como entramos. Nós precisamos que a tua palavra venha promover em nós o efeito para o qual ela está sendo enviada nesta noite. Por esta razão, Senhor, voluntariamente nós abrimos os nossos corações, as nossas mentes, abertos tal qual um caderno, para que o Senhor escreva a tua palavra em nossos corações e ela venha nortear os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, as nossas conclusões, os nossos julgamentos, as nossas apreciações. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite, possa ter guarida em nossos corações. E tudo quanto o Espírito Santo falar à igreja, isso seja recebido com temor, tremor, mas também com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queiram estar sentados, por favor, irmãos. Esta é a 8ª mensagem, irmãos, de uma série que nós denominamos 7 práticas para medir homens e mulheres de Deus. E eu coloquei como título nesta mensagem: todo homem de Deus deve seguir a paciência. Eu tenho procurado, irmãos, pregar por séries, para que nós possamos ter um aprofundamento maior na palavra de Deus e possamos voltar e eventualmente algo que porventura tenha passado sem a nossa percepção, a gente possa novamente olhar e apreender aquela palavra que o Senhor quis nos ensinar. Nesta série, irmãos, a respeito de medir homens e mulheres de Deus, a minha preocupação
ao trazer esta palavra para os irmãos é que nós precisamos estar aptos para discernir se alguém é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ou se essa pessoa está equivocada, porque ela pensa que é, mas não é, ou se ele ou ela é uma fraude, porque sabe que não é, porém tenta passar aos outros a impressão de que é, quando na verdade ela ou ele mesmo sabe que não é. Expressões como assim diz o Senhor, ou Deus está dizendo isto ou aquilo, quando alguém profetiza, ou quando alguém prega, são expressões que devem ser usadas com muito temor de Deus e com tremor também, com muita responsabilidade, tanto, como disse, por parte de quem prega, como também por parte de quem profetiza, como também por parte de quem está dando ouvidos, por parte de quem está recebendo. Porque como ouvintes da palavra de Deus, nós não podemos ser ingênuos, como ouvintes da palavra de Deus, a ponto de dar crédito a uma palavra, como sendo uma palavra da parte de Deus, quando muitas vezes pode ser uma palavra fruto da imaginação humana, e o que é pior, pode ser uma palavra fruto da inspiração de demônios. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele escreveu: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Numa outra tradução diz assim também: sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Já no primeiro século, irmãos, o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, um pouquinho antes, no capítulo 11, a partir do versículo 13, ele fala a respeito de falsos apóstolos e diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, tendo aparência exterior de servo de Deus, aparência de humildade, palavras de humildade, porém, só na aparência exterior, e comportando-se como alguém que quer fisgar um peixe. Todos os que já pescaram sabem. A gente coloca uma isca ali para enganar o peixe. Para agradar o peixe.
não faz barulho, não suja a água, não pisa, e o peixe inocente é fisgado. Esse é o sentido original em que esta palavra foi escrita, de acordo com os dicionaristas do grego. E o apóstolo continua dizendo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais, evidentemente, será conforme as suas obras. Agora, nós precisamos estar capacitados, nós precisamos ter o conhecimento, o discernimento, para separar uma coisa da outra coisa. E o Senhor Jesus, ele foi muito claro na carta que ele escreveu ao pastor da igreja de Éfeso, ou como está escrito na maioria das traduções, ao anjo da igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Colocar à prova, aqui significa testar, examinar, e após achá-los mentirosos, eliminá-los da comunidade dos santos, para não trazer confusão, para não trazer contaminação no seio da igreja. Todos aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja precisa estar tecnicamente preparado, espiritualmente preparado e também psicologicamente preparado para identificar se alguém que se apresenta como homem de Deus ou como mulher de Deus realmente ou é apenas uma imitação falsificada, que é o típico parece que é, mas não é. E aqui o Senhor Jesus, ao escrever ao pastor da igreja em Éfeso, elogia a atitude e o comportamento do pastor daquela igreja. E esse reconhecimento e esse elogio é exatamente pela sua recusa em não se conformar, em não tolerar no meio da igreja aquele mal que era causado por, é plural aqui, apóstolos, que diziam que eram, mas não eram. Então, meus amados irmãos, nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que examinar os espíritos para verificar se eles provêm de Deus, se aquelas palavras provêm de espíritos que vêm de Deus, submissos a Deus, ou se é obra da carne, ou que é pior, de demônios. Então, os maus obreiros precisam ser identificados e, a seguir, eliminados da posição que ocupam no seio da igreja.
nós temos que ser muito criteriosos a quem nós entregamos um microfone para alguém trazer uma palavra na igreja. A orientação nossa aqui na sede, é que nós não mudamos pregador. Se o Espírito Santo propôs que é o irmão Newton que vai pregar, pode chegar aqui o maior pregador do planeta. Eu já falei, é só chegar o pastor Wellington ou o pastor Wellington Júnior. Fora esses, pode chegar o Papa. Que nós não mudamos aquele que foi designado para trazer a palavra de Deus para aquele momento. Eu quero louvar a Deus, porque já chegou aqui grande pregador. Eu não estava aqui naquele dia. E não foi dada a oportunidade, porque esse pregador não prega em igreja onde eu sou o dirigente. Quero louvar a Deus por isso. Agora, queridos irmãos, homens e mulheres de Deus são uma grande necessidade para o nosso tempo. Porque homens e mulheres de Deus não são fabricados em série, não são produto de uma preparação acadêmica. Não há escolas que produzem homens e mulheres de Deus, nem as escolas teológicas, sejam elas de confissão católica, ou confissão protestante, ou confissão evangélica pentecostal. Homens de Deus também não são resultados ou produtos de uma cadeia genética. Não é porque alguém é filho de alguém que foi um grande homem de Deus, ou neto, ou bisneto. Bom, irmãos, eu estava dizendo que homens e mulheres de Deus não são resultado de uma cadeia genética, porque alguém é filho de alguém que foi um grande homem de Deus, ou é neto, ou é bisneto, ou é tataraneto de alguém que foi um grande homem de Deus. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 25 e versículo 3, de um homem chamado Nabal, que era um homem da família de Calebe. Talvez foi por isso que ele se casou com Abigail. Às vezes há pessoas que ficam impressionadas. Esse daí, ele é filho de uma mulher consagrada, de um homem consagrado. Vou casar minha filha com ele. Olha, irmãos, na cidade que eu morava, cidade aqui perto de Campinas, um jovem que tocava na banda, a mãe dele era dirigente do círculo de oração, morreu de overdose. São coisas que nós temos que encarar, porque nas nossas igrejas há pessoas dependentes de drogas. Nas nossas igrejas há pessoas que fumam, há pessoas que bebem. São coisas que nós temos que encarar como realidades. E esse homem Nabal, da família de Calebe, aquele amigo de Josué, casou-se então com Abigail, que era uma mulher inteligente, uma mulher linda, mas a Bíblia diz que ele era um homem duro, rude, maligno nas suas obras, apesar de ser da casa de Calebe.
Então a realidade é que Deus não tem netos, Deus não tem bisnetos, Deus não tem tataranetos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem filhos. Somente filhos. Podem ser filhos fracos, podem, mas são filhos. E Ele não se envergonha de que esses filhos fracos o chame de papai. Abba, Pai. Bendito seja o Senhor. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meus amados irmãos, homens e mulheres de Deus são gerados pelo Espírito Santo e são moldados pela palavra. Glória a Deus. São moldados pela palavra e se submetem à obediência para serem treinados pela igreja. A igreja dá um treinamento para que homens e mulheres de Deus possam serem aperfeiçoados. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que o Senhor concede dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de excelência, um serviço de qualidade, um serviço impecável no corpo de Cristo, que é a igreja. Então é preciso, para isso, que haja submissão ao treinamento que é dado pela igreja. A igreja tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade tremenda, porque fala que é o aperfeiçoamento dos santos. Ora, mas já é santo, e ainda aperfeiçoar um santo. E é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que todos possam trabalhar juntos em harmonia, em sintonia, na mesma visão, na mesma página, sendo unânimes no mesmo pensamento, dedicando-se de forma eficiente ao Senhor Jesus e também à sua obra que é desenvolvida pela igreja. E para isso, irmãos, é preciso submeter-se ao treinamento que a igreja dá. E aqui o texto diz no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida. Glória a Deus. E a igreja exerce essa autoridade espiritual. Bendito seja o Senhor. É bom, irmãos, que nós tenhamos isso muito claro, porque é um item muito importante na classificação ou desclassificação de alguém para o exercício do ministério. Porque nem mesmo Paulo, em algum momento da vida, ele se ufanou de ter chegado lá a ponto de não precisar mais do treinamento da igreja, do aperfeiçoamento. Então, irmãos, homens e mulheres de Deus são guiados
pela palavra, não são guiados pelas suas emoções, não são guiados pelos seus sentimentos, não são guiados nem mesmo por suas próprias avaliações. É por isso que homens e mulheres de Deus, genuinamente, são a grande necessidade do nosso tempo, e eles estão sendo procurados de noite e de dia pelos céus. Anote isso. Os céus estão procurando homens e mulheres que possam gozar da confiança de Deus, que possam receber uma carta branca de Deus para agirem em seu nome, como seus representantes. O Salmo 101, versículo 6, diz que o Senhor, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus dá uma autoridade tamanha a esses homens e mulheres de Deus, que quando eles falam, o Senhor assina embaixo. Foi o meu servo que falou, foi. Então os céus estão fechados. Segundo a palavra do meu servo, não haverá chuva, não haverá orvalho. 3 anos e 6 meses. Bendito seja o Senhor. Porque quando um homem de Deus fala, o Senhor assina embaixo. Glória a Deus. Então, irmãos, nós não podemos dar esse título para qualquer um. Nós precisamos ter instrumentos para medir essas pessoas, para pesar essas pessoas, para verificar a temperatura dessas pessoas, seja por revelação espiritual, ou seja pelo conhecimento, porque conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, em parte conhecemos e em parte profetizamos. E o texto que nós lemos revela 7 características para a identificação de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue após a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Nós temos aqui 7 pensamentos sobre um homem de Deus. E como disse aos irmãos, isso funciona como um termômetro. Isso funciona como uma balança fiel. Isso funciona como um medidor para que nós possamos medir a temperatura, o peso, a altura daqueles chamados homens de Deus, tanto daqueles que realmente são homens de Deus, como também daqueles que se auto-intitulam homens de Deus, porém não o são. Como nós já estudamos a esse respeito anteriormente, nós vamos somente relembrar. Número 1, um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. Nos ensinamentos de Paulo a Timóteo, nós aprendemos que um homem de Deus tem que fugir de 4 perigos fatais, como quem foge de uma serpente venenosa. Primeiro, fugir das falsas doutrinas. Segundo, fugir dos falsos ensinadores, que de forma dissimulada introduzem heresias e contendas no meio da igreja. Número 3, fugir do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males.
E quarto, fugir dos desejos da mocidade. Número 2, um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. Primeiro, segue a justiça. Segundo, segue a piedade. Terceiro, segue a fé. Quarto, segue o amor. Quinto, segue a paciência, que é o que nós vamos ver hoje. E sexto, segue a mansidão. Nas outras 7 mensagens que nós falamos a esse respeito, nós vimos de maneira destacada cada um desses itens. Então hoje nós vamos colocar o nosso foco em que todo homem de Deus deve seguir a paciência. E eu começo perguntando: você é paciente? Numa escala de 0 a 10, qual é o seu nível de paciência? Que nota você daria a si mesmo nesse quesito paciência? Aqui, paciência não significa apenas assentar-se e pôr a boca no pó e suportar as adversidades, deixando que as coisas corram como vêm. Paciência aqui é manter-se na fé, manter-se na piedade. Paciência aqui é resiliência, é uma resistência, não uma resistência por desobediência civil, religiosa, familiar, seja o que for, mas é a perseverança, é ser constante no meio das provas, porém não entregando os pontos. Porque, irmãos, a paciência, ela nos coloca em ação, em meio aos problemas que nos atingem e que nos querem fazer cair. Todavia, pela paciência, sobre tudo que possa vir contrariamente a nós, nós nos mantemos firmes, confiando e esperando no Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, que os ministros de Deus, o obreiro, a obreira, aquele que exerce algum tipo de liderança na igreja, assim como também na sua própria casa, como ministro de Cristo, na sua própria família, como ministro de Cristo, e não precisa ser o marido, porque às vezes é a mulher que exerce na família o ministério, deve ter muita paciência, porque a paciência é um motivo de crédito no ministério, para que a graça não seja vã. Não é para que não haja graça, é para que a graça não seja vã. Então, é preciso continuar sendo gentil quando é criticado, é preciso continuar sendo gentil e amoroso quando é caluniado, quando é perseguido, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Mesmo quando torturado fisicamente ou torturado psicologicamente. E às vezes a tortura psicológica, ela é maior do que a tortura física. Porém,
mesmo com tudo isso, como ministros de Deus, como servos de Cristo, manter-se sempre gentil, tornando-nos recomendáveis em tudo. É ao pé da letra o que o apóstolo escreveu. Em Gálatas, como todos nós sabemos, a paciência está relacionada como um aspecto do fruto do Espírito Santo. A tradução, irmãos, Almeida, revista e corrigida, traduziu como longanimidade, que é exatamente a paciência para suportar críticas injustas, a paciência para suportar calúnias, injúrias e conservar-se gentil, bondoso para com todos, inclusive para com aqueles que não merecem. E como ministros de Deus, nós precisamos tornar-nos recomendáveis em qualquer situação, seja nas situações adversas, precisamos ter o mesmo comportamento. E a medida estipulada como parâmetro para nossa paciência ou a nossa longanimidade está declarada na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 5. Alguém pensa, é a paciência de Jó. Não é. Aqui fala que é a paciência de Cristo. Que nosso Senhor conduza os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo, que é esperar que Ele resolva a situação, que é não colocar a mão. E o que eu vou fazer? A nossa parte está definida nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5 e versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei, ou seja, fale bem, elogie os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E, obviamente, esperar com paciência no Senhor, porque é Ele que nos justifica. Nós não precisamos nos defender. Nós temos um defensor perpétuo. Um defensor que nos defende diante de Deus e nos defende também diante dos homens. É Ele quem luta as nossas lutas. E é incrível, porque desde o Antigo Testamento há uma orientação que, se porventura em algum momento o Senhor se levantar, aprover ao Senhor diante daquela realidade, fazer algum tipo de juízo, a orientação em Provérbios capítulo 24, versículos 17 e 18, é que devemos ter o seguinte comportamento: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte em seu coração. Não é boca, é coração. Quando ele tropeçar, não está falando de dar risada, ou de falar bem feito, ou de falar, eu sabia que ia acontecer isso com ele. Olha Deus agindo, olha Deus fazendo justiça a meu favor. É o coração. Não exulte em seu coração quando ele tropeçar.
para que o Senhor não veja isso e se desagrade. E além do desagrado do Senhor com relação a essa pessoa, o Senhor ainda desviar dele a sua ira. Eu quero concluir, irmãos queridos, dizendo que a paciência, a longanimidade, é uma demonstração do crescimento do crente. Para demonstrar se ele é um crente maduro, um crente que cresceu, um crente que atingiu a estatura de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, ou se ele, apesar do tempo, na expressão de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, numa interpretação a contrário senso, ele não se tornou ainda um homem, porque não deixou para trás as coisas infantis, mas permanece imaturo, porque fala como menino, pensa como menino e raciocina como menino. Paulo, nesse texto, diz: quando eu era menino, falava, pensava e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, meus amados irmãos, os passos para se chegar a ser um homem de Deus. E nós aproveitamos a palavra de Deus, que é um espelho, que é um prumo para examinar-nos a nós mesmos. Começa com justiça e prossegue com piedade, fé, amor, paciência e mansidão. São os passos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não são os passos de um homem natural ou de uma mulher natural. O homem de Deus, ele age assim, não porque ele é uma pessoa ambiciosa para ser reconhecido como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. O seu objetivo não é o seu próprio crescimento, mas o seu objetivo é o crescimento da obra do Senhor. Eu quero terminar com a palavra de Jesus sobre um homem que ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 11, que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que ele, João Batista. E em João capítulo 3, versículo 26, diz que vieram até João, dizendo: mestre, saiba que aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, a respeito de quem deste testemunho, batiza. E todos concorrem a ele. Ele está fazendo mais discípulos do que o Senhor. João ouviu, e ele fez várias considerações, e ele concluiu dizendo em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu estou pregando aqui nesta noite, irmãos, com o objetivo de que todos nós nos tornemos homens de Deus, e todas as senhoras se tornem e sejam mulheres de Deus, não durante 15 minutos ou 30 minutos por dia, mas homens e mulheres de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Homens e mulheres de Deus, quando são xingados, quando são espancados, quando são vilipendiados, aleluia, glória a Deus, autênticos, verdadeiros, radicais, comprometidos com a palavra de Deus.
Eu penso isso. Eu sonho com isso. Quando as pessoas avaliarem, seja o mundo, ou sejam outros irmãos nossos, avaliarem o nosso desempenho aqui do setor número 4, possam dizer: eles usam da liberdade em Cristo, mas eles são loucos, eles são fanáticos, eles são radicais, eles têm a fé de Abraão, eles pensam que ainda estão lá na igreja primitiva. Essa tem que ser a nossa paixão, irmãos. Tem que ser a nossa busca. Aleluia. E se nesse tempo em que Deus me permitir estar aqui com os irmãos, se os irmãos entenderem isso, eu já me darei por super satisfeito e realizado na vida em ter vindo e estado aqui com os irmãos. Amém? Curvemos as nossas cabeças. Ó Senhor, nós recebemos a Tua palavra, que é lâmpada, que é luz, que é água. Aleluia. Que nos ilumina, lava, purifica, santifica de maneira integral. Mais do que química alguma de lavandeiro, a Tua palavra produz isso em nós. E voluntariamente nós nos assentamos nesta noite para receber a Tua palavra. Quero pedir, Senhor, é a minha oração individual, que as minhas palavras sejam esquecidas, mas que aquelas que foram provenientes do Teu trono, que elas continuem em ebulição, que elas continuem na corrente sanguínea, que elas fiquem impregnadas no cérebro, nas mentes, nos corações, e que nada, nem tribulação, nem dores, venha tirar esta palavra, mas que ela seja a palavra que produz a 30 e a 60 por um, e faça, Senhor, um tremendo resultado em nossas vidas, porque nós queremos atingir a estatura de varão perfeito, de homens de Deus e de mulheres de Deus. Nós queremos ser achados pelo Senhor. Quando o Senhor percorre a terra, procurando alguém que esteja como que tapando as brechas no muro, nós queremos ser encontrados. E estamos, Senhor, disponíveis para a Tua obra, 100%. Realiza, Senhor, a transformação. Ajuda-nos a trabalhar em cooperação com o Espírito Santo. Aleluia. Realiza, Senhor, a cirurgia. Se houver necessidade de trocar os nossos corações, troca, Senhor, este coração velho, empedernido, esse coração de pedra, por um coração maleável, por um coração quebrantado, por um coração contrito, por um coração maleável nas Tuas mãos, oleiro maravilhoso. Oh, aleluia. Transforma-nos naquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Nós queremos realizar o nosso ministério como homens e mulheres de Deus. Cura, Senhor, aqueles que precisam de cura. Perdoa aqueles que precisam de perdão. Restaura aqueles que precisam de restauração. Abençoa essas pessoas que estão conosco pela internet e que deixaram de ir à igreja, à Tua casa. Toca-os poderosamente nesta noite.
Desperta, Senhor, o dom. Alguns receberam o dom pela imposição de mãos, mas estão estacionados. Mas esta noite nós pronunciamos uma palavra de poder, para que entrem em ação, em nome de Jesus Cristo. Amém.